E aí, gente? Eu sou a Laura, sou professora de biologia e hoje a gente vai falar sobre folha. Então, folha é muito mais do que a gente imagina. Ela não é só aquela coisinha linda, verde, bonitinha que fica nas plantas. Não. E hoje a gente vai entender como ela é, quais são as características. São várias características diferentes e é isso que a gente vai aprender hoje. Então, a folha ela é um apêndice caulinar presente em quase todos os vegetais superiores, salvo exceções, como, por exemplo, em algumas espécies da família Euphorbiaceae e a dos cactos, que nessa última opção é comum a transformação em espinhos. Ela é um órgão vegetativo que apresenta grande polimorfismo e adaptações a diferentes ambientes e funções. Polimorfismo significa que ela tem várias formas diferentes, e não só aquela comum que a gente conhece. Em geral, elas são estruturas planas, finas e amplas, de modo que o tecido clorofiliano, responsável pela fotossíntese, fique próximo à superfície. Se a forma da folha facilita a captação da luz, as aberturas necessárias para a absorção do gás carbônico levam ao mesmo tempo à perda de água. Ou seja, quando ela, por exemplo, é uma planta que se encontra na floresta amazônica, onde a pluviosidade é muito grande, mas as árvores também são muito altas. Então, por exemplo, uma planta que fica perto da próxima superfície, ela tem que ter uma folha muito grande para poder absorver o máximo de luminosidade possível. E ela também não vai ter problema com a perda de água, porque ela não vai, como tem muita pluviosidade, muita chuva, então ela não vai ter esse problema. Mas agora, por exemplo, na tundra e na taiga, não tem muita pluviosidade, então as folhas têm que ser aciculares, ela tem que ter formato de agulha, porque isso dificulta a transpiração, dificulta a perda de água e ela absorve a luminosidade mesmo assim. A forma e a anatomia da folha devem possibilitar uma relação que permita a captura de luz e a absorção de gás carbônico, evitando a perda excessiva de água. Foi o que eu acabei de dar o exemplo. Além da fotossíntese, outros processos fisiológicos importantes às plantas têm lugar nas folhas, tais como respiração, transpiração e reserva de nutrientes. Então, o tamanho da folha tem que ser proporcional ao lugar que ela está, ao ambiente, a tudo mais. Parte da folha. Uma folha completa, ela apresenta limbo, que é a lâmina, pecíolo ou bainha, e um par de apêndice foliar, chamado de estípula, na base do pecíolo. O limbo é a parte essencial da folha e ele se caracteriza, em geral, por ser uma superfície plana e ampla, sendo esta uma lâmina verde sustentada pelas nervuras, que é onde possibilita uma maior área possível para a captação da luz solar e do gás carbônico. O pecíolo ele desempenha um importante papel na exposição da lâmina foliar à luz, o fototropismo, podendo ainda estar unido à base da lâmina foliar, como ocorre na maioria das plantas, ou preso no meio da lâmina foliar. Aqui eu trouxe a foto para a gente poder ver. Aqui as nervuras, a gente consegue observar ela aqui no meio, as secundárias. Aqui é um conjunto de elementos de condutores mecânicos. A lâmina é a parte estendida da folha, o mesmo que o limbo. Aqui. O pecíolo é a parte da folha que prende o limbo, a lâmina, ao caule. Então, o cabinho que a gente conhece da planta, da folha, agora ele tem nome, se chama pecíolo. E a bainha é a parte basilar e alargada da folha, que abraça o caule. Aqui a gente consegue ver melhor. A lâmina foliar é isso aqui tudo. Isso aqui tudo é o limbo da folha. A nervura central, as nervuras secundárias, o pecíolo, que é o cabinho, que agora é pecíolo. As estípulas, que a gente falou que ele fica perpendicular ao pecíolo, o nó, o caule, e é isso. Posição do pecíolo. A planta pode ser caracterizada também pela posição do pecíolo, e é isso que a gente vai ver agora. Tem a peciolada, que é quando o pecíolo está presente. Exemplo, jasmim-manga, essa aqui. A peltada, que é quando o pecíolo está preso no meio da lâmina foliar. Então, esse pontinho aqui é o pecíolo, isso aqui tudo é a lâmina foliar, e ele está bem aqui no meiozinho. E cesso, que é quando o pecíolo está ausente. E a lâmina foliar que se prende diretamente ao caule. Então, não vai ter mais o cabinho, vai ser só sem o pecíolo. Classificação pelo pecíolo. Aí tem a peciolada aqui, essa fotinha, que bonitinha.
A peltada, que é no meio, e a séssil, que a folha se liga diretamente ao caule. Aqui o limbo, pecíolo, bainha, isso tudo é pra gente poder frisar. E as estípulas aqui, as duas coisinhas. A função da folha, ela tem função de trocas gasosas, que é pegar o CO2, que é o dióxido de carbono, e liberar em oxigênio, e transformar a energia luminosa, que é a energia que vem do Sol, a energia luminosa do Sol, em transformar para a química, que no caso seria para a glicose. E é assim que a planta consegue a sua energia. Ela também é responsável pela síntese e transporte da seiva elaborada. A seiva elaborada nada mais é do que o produto da própria fotossíntese. Proteção de gemas vegetativas, os catáfilos, a gente vai ver mais para frente. Proteção do desenvolvimento das inflorescências, no caso das brácteas. Proteção das flores, das sépalas. E estocagem de nutrientes para o embrião, no caso dos cotilédones. Classificação. Tem a folha simples, essa bonitinha aqui que a gente conhece muito. Ela tem o limbo inteiro. Aqui ela é toda bonitinha, lisa. No caso, nessa aqui é lisa. E o pecíolo é sem ramificação. Então, ele é só aqui um cabozinho bonitinho, sem ramificação. E nas nervuras tem os tecidos de condução e tecido de sustentação. Na folha composta, o limbo é dividido em partes menores, os folíolos. Então, essa parte aqui, ó, é como se ela fosse uma folha completa. Só que, como ela está dividida, essas são aqui os folíolos. E o pecíolo é ramificado, ele não é mais bonitinho que nem na simples. Ele tem toda essa parte aqui, entendeu? Então, o pecíolo é ramificado, que tem os folíolos, então se torna uma folha composta. Classificação da folha pela forma do limbo. Aí a gente pode ver que nas folhas simples tem codiforme, a elíptica, a oboval, oval, lanceolada, em forma de lança, peltada, espatulada, orbicular, falciforme, linear e assim por diante. E folhas compostas aqui, tem classificação no limbo, tudinho. Tem a penatipartida, trifoliada, palmada, pinulada, ternada e digitada. Aí no próximo lâmina eu trouxe direitinho pra gente conseguir enxergar como é que é fora do desenho. Isso aqui é a pinulada. Variações. Temos a heterofilia, que as folhas são diferentes, também são diferentes. Aqui tem essa aqui a gente consegue ver que elas são diferentes, e sendo da mesma folha. E a anisofilia possuem também folhas diferentes, mas no mesmo ramo, e a gente consegue ver também. Aí, para entender direitinho, a heterofilia, a gente consegue ver, ela tem folhas diferentes, mas ela vem de um mesmo ramo. Então, a gente tem um ponto em comum e as folhas vêm saindo diferente. Já a anisofilia, ela também tem folhas diferentes, mas ela vem de um ramo diferente, ela não vem do mesmo ramo. E é isso que diferencia a heterofilia da anisofilia. Então, a gente tem as folhas modificadas. No caso, os espinhos, gavinhas, reservantes, bulbo ou cebola, a heterofilia e as folhas reduzidas. Eu trouxe aqui algumas imagenzinhas para a gente ver. E agora a gente vai caracterizar cada uma delas. O espinho são folhas que diminuem o tamanho de seu limbo para evitar a perda de água e não se desidratar em um ambiente que a água é escassa. No caso aqui eu trouxe o cacto e sim, gente, espinhos são folhas. Eu trouxe aqui no caso o cacto porque ele teve que se adaptar ao ambiente em que vive. A gente sabe que ele vive em um ambiente árido, com pouca pluviosidade ou quase nenhuma. Então, ele tinha que ter um jeito de não perder água para o meio ambiente, mas ao mesmo tempo pegar luz solar e gás carbônico suficiente para ele sobreviver. Então, espinhos, e eles geralmente são duros. A gente tem a gavinha. É um órgão prênsil presente nas plantas trepadeiras. São estruturas filiformes, simples ou bifurcadas na extremidade, e tem a função de agarrar ramos, galhos, folhas ou qualquer outro tipo de objeto que sirva para o apoio da planta, para a planta crescer. E aqui a gente pode observar, tá vendo? Ele está se agarrando no caule. Temos as brácteas. As brácteas, elas são folhas destinadas à proteção, para proteger as flores e auxiliar na atração de polinizadores. Não, isso aqui não são flores. As flores são essas partes branquinhas aqui dentro. Isso aqui fora é folha e ela é chamada de bráctea, uma classificação bráctea.
elas, além de proteger, como elas têm cores fortes, cores vibrantes, elas podem chamar a atenção de polinizadores. No caso, por exemplo, o pássaro. O pássaro, ele se localiza por flores que têm uma inflorescência atrativa, com cores fortes, com cores chamativas. E nesse caso aqui, a própria folha ajudaria na atração dos polinizadores. Temos as espatas, elas também protegem as inflorescências, mas nesse caso ela também pode ajudar na atração dos polinizadores, mas não é tanto que nem as brácteas, então elas servem mais para proteção das inflorescências, porque nesse caso aqui ela é branca, mas as espatas também podem ser verde normal, cor de folha mesmo, então não chama tanta atenção. Temos as escamas e os catáforos. São folhas geralmente subterrâneas, não fazem fotossíntese, já que não tem luminosidade, e armazenam substância nutritiva. No caso, eu coloquei a cebola. Aqui a gente pode ver o catáfilo interno e o catáfilo externo. Aqui tem talo, colo e etc. Filotaxia são disposições da folha no caule. Então, a gente tem alternadas. No caso das alternadas, a gente consegue ver. Faz jus ao nome. Não começam no mesmo ponto, elas são alternadas mesmo. Todas são diferentes, começam em pontos diferentes. Temos as opostas cruzadas. Já essas começam no mesmo ponto do caule, só que elas não seguem um padrão. Então, elas também ficam se alternando, mas no mesmo ponto. Então, aqui começa no mesmo ponto, aqui também, mas elas não seguem um padrão. As opostas dísticas, já essa, além de começar no mesmo ponto, elas também seguem um padrão. Tá vendo que é tudo igualzinho, tudo bonitinho? Então, essas são as opostas dísticas. E as verticiladas, que é quando começa no meio da lâmina foliar. As margens das folhas. Temos lisa, a gente já conhece, normalzinha. A ciliada, cheia de pelinho, a gente consegue ver aqui. A dentada. A crenada, ela já é redondinha. A lobada, ela tem uma invaginação, mas essa invaginação ela é curvadinha, ela é redondinha. Diferente da fendida, que ela tem a invaginação, mas ela é toda pontudinha, tá vendo? Aqui exemplos. A dentada, aqui, toda bonitinha. A lobada, ela tem a invaginação, mas ela é toda redondinha. A fendida já é bem maior a invaginação, tá vendo? A entrada. E eu trouxe a folha de boldo. Por quê? Porque ela é crenada, de acordo com a sua base, né? Ela é toda redondinha, mas ela também é um pouco ciliada. Não sei se você já viram a folha de boldo, mas ela também é cheia de pelinho em cima. Então, eu coloquei as duas. Classificação das folhas quanto ao limbo dele. Tem a orbicular, a linear, a lanceolada, em formato de lança, a falciforme, em formato de foice, a oval lanceolada, oblonga, a elíptica, triangular, rômbica e espatulada. Aqui. E também a gente tem a folha acicular. Não sei se vocês lembram, mas no início da aula eu dei o exemplo dela. Nesse caso aqui, a gente tem nos pinheiros. A folha acicular ela é em formato de agulha, ela é bem fininha, porque ela dificulta que a planta tenha transpiração, ela dificulta a perda de água para o meio ambiente. Então, e nesse caso aqui, como lá a gente sabe como é que ele auxilia muito e também é suficiente para poder pegar o gás carbônico e a luminosidade do sol. Quanto ao ápice da folha, sim, também tem características de acordo com o ápice da folha. Tem o acuelado, tem o acuminado, tem o agudo, que significa que é menor de 90 graus. O arredondado, o emarginado, o obtuso, que é maior que 90 graus, o retuso, o truncado. Aqui eu trouxe a foto, ó, o mucronado, o agudo, menor que 90 graus, e o atenuado. Quanto à base foliar, o formato da base da folha tem acuminata, aguda, arredondada, cordada, oblíqua, sagitada, hastada, tem as hastes aqui na lateral e truncada. Chegando no fim, temos as classificações através da nervura da folha, que a gente pode ver a nervura central e as nervuras secundárias. Os tipos. A gente tem a pinnada,
que ela tem um formato de pena. Então, tem aqui A no centro e vai se dividindo. Temos a reticulada, que é cheia de nervurinhazinhas, que nem os nossos nervos mesmo, no nosso corpo. Então, é bem bonitinha. É a paralelinha nérvea, que são linhas paralelas, no geral. Elas são linhas retas, aqui a gente consegue ver, e elas são paralelas umas às outras. Temos a palmatinérvia. Por que palma? Porque lembra a nossa palma da mão. Tá vendo? Sai de um ponto só e vai se dividindo. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? E a dicotômica. Por que dicotômica? Ela começa no início como apenas uma nervura, mas se a gente observar no final, ela se divide em duas. Ó, essa aqui começou em uma e se dividiu em duas. Começou em uma e dividiu em duas. Então, essa é a dicotômica. E por fim, e não menos importante, temos o lindo Narutinho. A gente sabe que a Folha é tão importante que foi ela que criou o maior ninja de todos. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários, que a titia aqui ajuda vocês, tá bom? Um beijo e tchau!